Psicólogo, professor e um dos oradores principais, os chamados keynote speakers, mais influentes no panorama nacional. Já proferiu mais de 1000 palestras motivacionais, sobretudo no contexto empresarial. Tem mestrado em Psicologia e doutoramento em Treino Mental e Superação Pessoal. É também um homem do futebol, pela ligação emotiva ao seu clube, o Braga, e também pela parte profissional, onde já trabalhou com alguns dos maiores treinadores portugueses, além de ser preletor em cursos da Federação Portuguesa de Futebol e da UEFA. O seu livro Dar ao Pedal, um guia para toda a vida, é uma receita para que nos deixemos de desculpas e aprendamos a acreditar em nós e a confiar nos outros. E foi munido dessa confiança e vontade de seguir em frente que certo dia se candidatou à presidência da República. É a pedalar, ora depressa, ora devagar, que começamos esta viagem. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Jorge Sequeira. Jorge, muito bem-vindo. You rock, my friend. Olha, estava aqui a ouvir e estava a tentar ver... Veja quais são as mentiras que o Luís disse acerca da minha pessoa. Mas olha, gostei muito. Enalteces aqui o meu ego, pá. Já posso entrar em campo cheio de power e pronto para desequilibrar. Olha, a tua voz até dava uma boa... Não, na boa, mas a tua voz até dava uma boa voz off. Porque quando eu faço as palestras, pá, às vezes há ali algum embaraço. Eu apresento. Depois há pessoas que dizem, eu não quero apresentar ninguém, você faça o seu... Eu digo, pá, também não vou apresentar. E aquilo fica ali o sarilho. E uma voz off, com a tua voz aí radiofónica, e agora tal, o Jorge Sequeira é isto tudo. Depois tinha que te dar aí uma porcentagem do mercado, ficava a ser o meu agente, pá. E está-se bem. Mas olha, obrigado pelo teu convite. Eu tenho muito apreço pela tua forma de fazer jornalismo, muito lúcida, muito pragmática, sem agendas para criar truques, pá. Por isso é um gosto estar aqui contigo para batermos umas bolas e para falar daqui das vidas que tu foste enunciando aí nessa minha apresentação. Olha, Jorge, obrigado por aceitares o convite. Tu tens esta faceta, esta particularidade, és uma pessoa com muita energia, muito ligada à vida. E antes de entrarmos aqui neste campo da tua atividade profissional e da forma como desenvolveste este trabalho e tens vindo a desenvolver, eu queria ir aqui para o início de tudo e para a parte aqui do adepto e da tua ligação ao Braga, enquanto mais um que está a torcer por fora. Eu vi agora, por exemplo, na transmissão televisiva da final da Taça, apareceste ali a vários momentos da bancada, muito bem disposto antes do jogo, depois no fim, naturalmente, menos contente. Faz parte, não é? Mas como é que começa a tua ligação ao Braga? Por intermédio de quem? E quais é que são as primeiras memórias que tu tens do Braga enquanto adepto? Boa! Olha, eu nem sabia que me tinham focado lá na bancada. Pá, é por isso que é bom falar contigo. Assim, estou update, estou atualizado. Não me reino bem, opá. E enfim, que sei que figurinhas que eu fiz para lá, se calhar ali. Mas como é que começa tudo isto? Tudo começou há um tempo atrás. Era um puto que gostava de bola e que ia ao estádio 1º de Maio, ao velhinho, que até é parecido com o Jamor, não é? Também conheces bem, seguramente. Sim. Antes da Pedreira, e lá ia eu ver a bola. O Braga era uma equipa da treta, pá. Chegamos a estar na 2ª divisão, andávamos ali, éramos uns farrapados, não é? Mas eu e um bando de putos, na altura, pá, fundamos uma coisa que se chamava Juventude Bracarense, uma grande claque. Que é que líder claque. Eu não diria tanto. Eu, no líder, não tinha grande coisa. Eu ia na excursão, estás a ver? Eu queria era barulho e puxar pelo clube e aproveitava, dava ali umas voltas porreiras. Recordo-me que antes dos jogos passávamos dias, o meu irmão tinha muito jeito para fazer bandeiras e eu tinha mais jeito para cortar páginas amarelas, não é? Não são estas páginas amarelas. Para cortar páginas amarelas, porque o papel das páginas amarelas é muito levezinho, para os amigos que ainda sabem o que é que são páginas amarelas, e cortávamos aqueles papeizinhos e quando o Braga entrava em campo atirávamos aquilo ao ar e era digamos, a nossa pirotecnia de então, não é? Exatamente, mas ao menos não eram multados pelas tochas, nem por essas coisas todas. A minha ligação começa aí.
Pá, depois desliguei-me um bocado, vim estudar para o Porto, para a faculdade e comecei a ter outros interesses, comecei a andar noutras vidas. E mais tarde, eu confesso que depois desliguei-me um bocadinho do futebol, mas depois da faculdade faço o meu mestrado para abreviar um bocado em Psicologia do Desporto, que era assim uma coisa meio estranha, não é? Que é isso, Psicologia do Desporto? Pá. Aliás, na minha faculdade toda a gente dizia que aquilo não tinha jeito nenhum, porque nunca davam a importância ao desporto que nós hoje damos e todos estes aspectos estão na ordem do dia, como todos sabemos. E então a minha grande ligação à Braga começa quando eu estou já burro velho, não é? Eu já tinha os meus perto de 40, talvez, quando eu acabo o meu doutoramento em treino mental, que foi assim uma coisa que me arrebentou com a cabeça e me pôs a usar óculos de tanto ler e mais não sei o quê. E aí acontece uma coisa gira, o prof. Jesualdo Ferreira vai para o Braga e por linhas travessas sabia que havia lá um cromo qualquer a fazer um doutoramento em treino mental, no alto rendimento, uma coisa que tinha um nome bonito. E ele fala comigo. E eu fiquei todo contente. Foi este homem falar comigo. Opa, e ele, juntamente com outras pessoas, o presidente António Salvador estava a assumir a presidência nessa altura, ninguém dava nada por ele também, caiu ali de paraquedas, era isso que tudo dizia, pá, este homem como entrou vai sair, porque ninguém queria pegar no clube, porque não havia guita, não havia nada. E o que é certo é que o António Salvador pega destaca até os dias de hoje, como é sabido, e o prof. Josualdo Ferreira faz ali 3 anos que estão na ruptura entre o Braguinha dos coitadinhos e dos pequeninos e um Braga que começa a ser respeitado, e eu trabalho com o Josualdo Ferreira, foi para mim um orgulho, e eu aí fiquei bracarense até ao osso, porque quando nós trabalhamos com alguém, quando estamos com os jogadores perto, quando sentimos o dia-a-dia do clube, pá, é impossível tu não seres mais um deles com a mesma alma e com o mesmo coração. Por isso eu vivi as coisas profissionalmente, aprendendo muito com o Josualdo Ferreira, muito, que eu era um futeboleiro, não, futebolês, bora, fora de jogo, penalti, roubado, querer empurrão. E ali tive que começar a trabalhar outras coisas e a aprender futebol à séria, ou seja, aprendi a ver futebol, aprendi naquilo que eu acho que aprendi, que eu não sou ninguém, não é? Com o Josualdo Ferreira, que ele era um pedagogo, que ele dava muita importância a estes aspectos mentais, à concentração, à ansiedade, à motivação dos atletas, como liderar. Isto era um homem que se interessava muito, e eu aí, para te responder assim bem à pergunta, fiquei muito bracarense, uma ligação muito forte ao clube, a querer ir aos jogos todos, depois até acabei por sair, naturalmente, não é? Regressei muito mais tarde para trabalhar também com outro Ferreira, os Ferreiras são os maiores, Josualdo Ferreira e o Abel Ferreira. Por isso eu respirei balneário, eu andava nos treinos, eu equipava-me, eu estava nos treinos, por isso conheço bem a dinâmica do que é uma equipa, porque aprendi com grandes homens e até dava lá uns chutes no meio, a bola nunca estava na baliza, mas eu andava quando eles precisavam de um boneco, quando eles precisavam de um boneco, psicólogo e tal, e eu curtia estar ali com os jogadores, que muitos deles ficaram meus amigos. Sim, e mostra que o Josualdo Ferreira já era um tipo muito à frente do seu tempo, porque nessa altura os treinadores não apostavam muito nessa vertente da parte psicológica, do treino psicológico. Aliás, isso até houve uma fase no futebol em que, de certa forma, era mal visto, não é? Porque havia muito aquela ideia que o treinador é que era o psicólogo e não queria lá ninguém perto dele. Aliás, há alguns treinadores portugueses, como bem sabes, que ainda pensam assim, de certa maneira. Claro, estás a fazer o diagnóstico aqui da classe, a psicologia e o desporto, de facto, são coisas, é como o azeite e a água, aquilo fica sempre ali e não se dissolve, é verdade, mas diz. Mas ele faz essa aposta em ti e a partir desse momento o teu trabalho no dia-a-dia junto dos jogadores consistia no que é isto? Para quem nos está a ouvir e pode não ter noção depois de como funciona toda esta parte. É assim, há muitos modelos de atuação. O modelo de atuação com o Josualdo Ferreira, com o prof, era muito mais... E como tu disseste, a psicologia não tem interesse, impacto nenhum, os treinadores não querem saber disto para nada, embora na hora da verdade são eles que dão mais importância à psicologia, porque quando tu vês uma entrevista, uma flash interview ou uma conferência de imprensa, a maior parte das razões que eles atribuem o sucesso ou o fracasso são a dimensões psicológicas.
Nós ganhamos porque estávamos confiantes, nós perdemos porque estávamos um pouco ansiosos, nervosos, não conseguíamos ter bola. Perdemos porquê? Porque foi aquele minuto fatídico que nos desconcentrávamos, estávamos a discutir com o árbitro, era uma substituição que era para ser feita, os jogadores estavam a olhar para o balão e levaram um golo. Tudo isto que eu estou a dizer são aspectos psicológicos, a concentração, a motivação, a coesão da equipa. Às vezes nós ganhamos como equipa. Podemos não ter grande talento, mas juntos somos mais fortes. Ouvimos muito. Por isso, os treinadores dão uma no cravo e uma na ferradura. Se por um lado, sem saber, enaltecem enormemente a psicologia, e vocês também, mídia, porque sabem que isto é uma variável que a cabeça faz parte da nossa vida, não é? Se a minha cabeça não funcionar, eu não dou uma para a caixa, seja no futebol, seja no trabalho, seja em termos afetivos, sociais, por isso, os treinadores, era o que eu dizia, por um lado defendem a classe sem o saberem, aqui os psicólogos, mas por outro lado é o que tu dizes, eles... Porque há também uma repercussão por parte dos adeptos que os treinadores são super-sumos. São uns grandes psicólogos, estás a ver? O Mourinho, se puser o dedo no nariz, o pessoal diz, aquilo é um sinal. Ele está a pensar. Não, só está com o dedo no nariz, mas aquilo dá direito a uma especulação brutal acerca das coisas. Por isso, os treinadores, eu penso que não é por eles, porque nós, na minha opinião, Portugal tem das melhores escolas de treinadores do mundo. Nós temos treinadores brilhantes, sabes isso também como eu, no mundo inteiro, e seleções, tudo uma coisa impressionante. Mas os adeptos e muitas vezes os dirigentes é que projetam esta ideia de alguma fragilidade se o treinador tiver um psicólogo. O gajo deve ser banana. E isto é mau, porque faz com que muitas vezes os psicólogos tenham que trabalhar na clandestinidade, na sombra, sem ninguém saber, e depois dá aso a que haja bruxos e tangas e conversas assim da treta. Mas também tens disso. Estás a ver, é a mesma coisa que eu agora estar a dar uma de jornalista e tu dizes, Jorge, tu jornalista de quê? Onde é que tu fizeste o teu curso? E não sei quantos, não é? Ou outra coisa qualquer. Quem sabe mais de psicologia são os psicólogos, não quer dizer que tu não possas dar 10 a 0 pela tua experiência, pelo teu conhecimento, pela tua curiosidade em ler e estudar, que era isso que o Josualdo também tinha, uma enorme curiosidade, gostava de saber e perguntava. Por isso, para te responder, o meu modelo de atuação era mais via Josualdo. E depois o Josualdo passava essa mensagem aos jogadores. Porquê? Porque um treinador tem muito mais power de influência junto. Se for um treinador a falar, o jogador baixa as orelhas e mais nada. Se for um psicólogo, e na altura eu era um bocadinho tenrinho, agora já não, o que é que o gajo quer? O que é isso? Não sabe, não joga. Não sabe, não joga. Não tem conhecimento do que é que eu estou a passar, pois, exato. Agora, depois de criares a relação, tudo se tornou mais fácil. Porque o prof às vezes perguntava, Jorge, aquele gajo, aquilo que é que ele tem? Aquilo é falta de concentração, porque o gajo não recebia a bola, porque já estava a correr e ainda não tinha feito a recepção. Via-se que havia... Será nervosismo? Será excesso de energia que está ali, em vez de ter um bocadinho de calma? Eu também depois falava com o jogador e tentávamos ver como é que ele estava a funcionar e depois aí tentávamos acionar os botões todos em concertação com o treinador. Às vezes o treinador dizia, quero falar contigo. No fim do treininho, punha-lhe a mão no ombro, dizia-lhe 2 ou 3 coisas que poderiam ser relevantes. E se ele mostrasse abertura, falava comigo muitas das vezes. E no final, os treinadores, os jogadores é que vinham falar comigo. Prof, eu precisava de falar consigo, porque eu às vezes só penso coisas negativas, penso que vamos perder quando estamos a perder 1-0. Vou para o banco e já na segunda-feira não treino com a mesma pica porque acho que já vou para a prateleira. Nós também não podemos culpar sempre os árbitros disto e daquilo, temos que melhorar o treino, dizia muitas vezes a equipa técnica. E aí era um 2 em 1, muito através do treinador, diria que 70%, que o Josualdo era assim, e depois com os jogadores, em casos particulares, e tudo muito na boa, numa linguagem muito acessível, e digamos que tirando a carga e o peso que muitas vezes estas coisas têm, desnecessariamente. Há um lado muito fascinante nesta parte. Nós estamos a falar de jovens, a maior parte deles, 20 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, e que têm um trabalho em que o seu erro é visto por toda a gente.
pelos que estão no estádio, pelos que estão em casa a ver. Não é como um tipo que está no escritório e tem uma tremenda borrada. Isso saberá ele, saberão os colegas e eventualmente o cliente que está do outro lado. Ainda assim aquilo fica num circuito fechado. Ali não, há também esse lado da vergonha que é: eu fiz isto, fiz mal e toda a gente viu e hoje não estão a falar de outra coisa. Ou seja, é uma grande violência psicológica para quem passa por isso. E esse é um grande desafio para vocês, não é? Ter de ajudar naquele momento alguém que fez algo à vista de todos. Mais nada, grande Lois, tu sabes disto. É isso. Aliás, é curioso, a primeira coisa que nós fazemos quando caímos ao chão e não nos partimos todos, não é? Sem ter que ir para o hospital. Quando caímos ao chão, a primeira coisa que fazemos é olhar à volta para ver se alguém viu. Exatamente. Onde reparar que é um instinto. Se ninguém viu, eu tiro a coisa da roupa, dou 2 sapatadas nos joelhos e fezada, ninguém viu. Não fiz aquela figura do urso, não fiz, não passei por vergonhas, tu disseste isso. A vergonha é uma emoção social, nós só temos vergonha em relação ao outro, porque ninguém viu que se lixa. Eu fiz a asneira da graça, mas ninguém sabe, fezada. No futebol, eu ainda não fiz a asneira e já toda a gente sabe. Ou seja, ainda não fiz porque se especulou no pré-match, porque o outro clube disse que ia levar o jogador não sei para onde, porque o outro disse que ele tinha uma lesão para a vida toda. Ou seja, as coisas ainda não aconteceram. E eu já tenho que estar a lidar com um facto que é fake, que pode vir a ser verdade ou não, não é? Por isso, essa questão que tu falas é importante. E isso despoleta a ansiedade, a copresença dos outros. Quando os outros estão presentes, é a velha história, se tiver que cantar no chuveiro, eu sou o Pavarotti. Mas se de repente disserem lá, tens 50 gajos aqui a ver-te cantar. Enfim, eu tenho uma cortina opaca. A vergonha não seria da voz. Enfim, mas estás a ver, se eu tivesse que cantar para 50 pessoas, ia dar para o torto, porque eu ia ficar nervoso, eu ia começar a ficar com a voz trêmula, eu ia ficar rouco, ia ficar a transpirar, que são sintomas de ansiedade, ia ficar inquieto e ia me preocupar com a avaliação que vocês estavam a fazer de mim, se me iam achar um palerma, se me iam achar brilhante, se me iam achar um totó. E todos estes pensamentos que se começavam a despoltar na minha cabeça e as minhas reações fisiológicas, porque a ansiedade tem uma dimensão cognitiva, pensamento, tipo, olha, então um gajo já quer ser, eu vou sair, está visto? Isto é um pensamento que vai inibir a minha ação e começa ali a embrulhar. Como pode também ser ansiedade somática, eu começo a ficar com o corpo demasiado tenso, é por isso que eu perco graciosidade no gesto, aquele passo de 2 metros que eu não consigo pôr o pé direito e toda a gente fala, mas este gajo não é profissional. É o tremelique, não é? E por isso a copresença dos outros é muito importante, que a experiência vai depois. É por isso que jogar num estádio cheio com 20 anos é diferente de jogar com 30, não é? A experiência, porque tudo que é novidade, exatamente, tudo que é novidade. Isto é como qualquer um de nós. Se eu amanhã tiver que ir a Lisboa, não há stress. É uma cidade que eu conheço bem, que gosto, sei onde é que vou almoçar, sei onde é que estaciono o carro, está tudo controlado. Esta sensação de controle é interessante. Se eu amanhã tiver que ir a Tóquio, eu já vou ficar um bocado fogo. O que é que se come lá? Vou ao guia ver se o metro é longe do hotel. Vou ver tudo. Cria-me uma inquietude. A novidade cria uma certa inquietude. E o que tu falaste do erro é muito importante, porque o erro no futebol é um estigma que fica para a vida toda, que é o subtítulo do meu livro, para a vida toda. Há jogadores, sabes bem isso, são mais lembrados por aquele penalti falhado do que pela carreira que tiveram ao longo da vida, não é? Sim, e alguns deles com toda a injustiça, não é? Porque fizeram coisas brilhantes. Olha, há um exemplo que é muito dado nisso, que o Roberto Baggio, que falha o penalti na final do Mundial de 94, um dos maiores astros da história do futebol italiano e mundial, e isso fez com que ele acabasse por ficar afetado até ao final da sua carreira e teve influência na sua carreira a partir daí. Exatamente, e temos um exemplo nacional já antigo, o Veloso numa final da Champions. Exatamente, quando se fala de Veloso, o que é que vem a seguir? O gajo que falhou aquele penalti.
não é? Que é uma mancha terrível para ficar, não ouvir sempre ali associado ao teu nome. É isso. E o que tu falaste é muito interessante, porque a questão do erro, por exemplo, na arbitragem. Eu que há tempo estava a dar um curso de arbitragem, há uns 6, 7 anos. E estávamos ali a conversar como é que se devia lidar com o erro. Os árbitros sabem quase que de imediato quando meteram água. Agora há o VAR, que a coisa ainda dá para ir atrás, para bobinar. De antes, estou a reportar há 6 anos, não havia. Mas os árbitros, eu pergunto, como é que vocês sabem? A malta ouve logo o estádio, vê o banco, vê o caraças, a gente passado, já sabemos que fizemos a asneira. E estávamos ali a debater como é que se deve lidar com isso, o controle da ansiedade, focarmos na tarefa, em vez de levar aquele pensamento para a próxima pitadela e não sei o que, estávamos a falar sobre isso. E vira-se um árbitro que interessante, um árbitro conhecido da nossa praça, que me disse, olha, sabe uma coisa? Estamos aqui a falar de erro, sabe quantos... há aqui um dado estatístico interessante, os árbitros acertam 95% das vezes nas suas tomadas de decisão. Mas nunca ninguém realça as 95 apitadelas certas. É as 5% ou 0,1%, aquele penalti ou aquele fora de jogo. E com uma razão, porque aquilo pode ter influência no resultado e a gente não somos malucos. Os lances capitais, claro. E os lances capitais. Mas no futebol, não os árbitros, que também fazem parte do futebol, eu digo sempre, nós andamos à procura do erro. E os treinadores, principalmente na camada jovem, devem, que aquilo que eu digo, apanhar os atletas em flagrante a fazer as coisas bem feitas. Em vez de andarmos à procura do erro, grande remate, grande passe, grande desarme. Nós temos N de oportunidades, nós, treinadores, de apanhar os atletas em flagrante a fazer bem feito. E devemos reforçá-los por isso. Isso vai aumentar a sua motivação intrínseca, a sua autoconfiança, a sua coragem para assumir o jogo, senão encolhem-se. Ou seja, banaliza-se a virtude, é isso. O tipo está bem, acerta sempre e é quase, ok, isto faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é ele errar. Há essa banalização das virtudes depois. Parece que aquilo que é excelência nunca é merecedor de elogio, mas quando é ao contrário, imediatamente é apontado, imediatamente é assinalado. É um bocadinho a cultura reinante. Exatamente, mas deve-se inverter isso. E os grandes treinadores fazem isso. E tu sabes disso. Tu vês às vezes jogos da treta e o que é que o treinador vai dizer à conferência de imprensa ou à flash? Os meus jogadores deram o seu melhor, foram lutadores, acreditaram até ao fim. Tu sabes que não jogaram um charuto. Sabemos todos que percebem minimamente. Não é que percebem, que gostam de futebol. Mas o treinador valorizou aquilo que era de valorizar. Porque se ele os mata ali, era o que eu costumava dizer aos treinadores, olha, você vai precisar deles para domingo. Domingo há jogo. Se isto acabasse aqui, fosse a sua despedida como treinador, pode matá-los. Aspas. Mas domingo você precisa deles e precisa deles inteiros, não precisa só de metade, porque vai ter que ganhar o jogo, não sei aonde e não sei o que mais. Por isso, eu digo sempre que devemos ver o erro como uma etapa de sucesso. O erro é uma etapa de sucesso. E nós temos no mundo N de exemplos de descobertas científicas que foram a partir de erros que elas surgiram. Não acertamos à primeira, à segunda. A vacina do Covid não foi a primeira vez que meteram um líquido numa seringa, está aqui a vacina. Aquilo foi N de tentativas até que se chegou, olha, está aqui. Não é? Demorou 1 ano e meio. É uma etapa, faz parte do o erro é uma etapa. Exato. O rapaz falhou o passe. Porquê é que falhou o passe? Tens que pôr o corpo assim, tens que inclinar o tronco, tens que levantar a cabeça, seja lá o que for, depois são questões técnicas ou táticas. Mas não pode ser visto como um estigma, porque isso vai inibir o atleta e a equipa fica a jogar a menos. Claramente. Ele deixa de ter autoconfiança, deixa de ter capacidade, começa a ficar com macaquinhos na cabeça, se faço outra, leva outra vez na cabeça, por isso mais vale passar ao lado. Só por dizer que com passos ao lado não se ganha jogos, porque as balizas não estão nas laterais. Embora já treinadores que pensem que as balizas estão nas laterais e só jogam para o lado. Não, estão no topo. Esse é o lado dos jogadores e os desafios que os jogadores vão encontrando e que tu vais tendo de assimilar e tentar ajudá-los a ultrapassar. Mas depois tens os desafios dos treinadores que entram aqui por esferas muito diferentes. Desde logo para já a própria insegurança no posto, que é diferente da de um jogador. Um jogador tem ali um contrato para 3, 4 anos, não quer dizer que os vá cumprir, mas pelo menos tem ali mais tempo. O treinador ao fim de 2 ou 3 jogos pode dançar, não é? Se a coisa estiver a correr mal. Portanto, há esse receio da parte do treinador e depois há a parte de ter de lidar ali com um grupo de
pessoal completamente distinto, em fases de vida distintas, todos com a mesma ambição, mas ficando uns de fora. Esse lado do líder que tem de se mostrar forte, é isto também ajuda, já porque um líder não estará sempre forte, ele tem de aparecer forte naquele momento, mas depois quando está lá sozinho com os seus botões, com certeza que terá as suas dúvidas e os seus receios, não é? E muitas, e muitas. Claro que sim, Luís. Claro, o líder não é o supra-sumo, não é o pináculo da criação, não é? Não é um semideus, isso é tudo bullshit. É um gajo como eu, como tu, que volta e meia faz asneiras, que tem dúvidas, incertezas, não é? Por isso, agora, o que acontece? Em segurança do treinador, depende. Quando eles já têm já criaram um certo lastro e têm alguma independência financeira, há que dizê-lo, vivem confortavelmente com isso. Vivem. Ninguém gosta de ser despedido porque também é pessoal, não é uma questão que tem a ver com dinheiro. Todos queremos ter sucesso, todos queremos alcançar a glória, todos queremos ficar, digamos, na fotografia da história do clube. Eu recordo que uma vez com o grande Mister Zé Peseiro, estávamos ali na iminência de trabalhar e ele disse, Mister, eu vou meter nessa alhada, depois ainda me deu um chute no traseiro e eu vou à minha vida e eu já não tenho paciência para isso, vira-se ele. Você vai levar o chute, não tenho dúvidas. Só não sabe é quando. Só não sabe é quando. Se você está com essas cenas, não vai lá nenhum. Eu assim, não vou. Pois é, Mister, está bem, Mister, porque já estou como o outro, cansei-me de ser moderno, quero ser eterno. No futebol, a eternidade só está ao alcance de um Ronaldo e afim desses homens, enfim, gloriosos. Por isso, a insegurança do treinador, depende de quem estamos a falar. O treinador que tem a primeira oportunidade numa equipa de primeira liga e cai, vai ter que dar a volta ao Chipre e onde calhar, se calhar, não é? E à Estónia, porque temos um mercado internacional agora que é bom, não é? Para estes treinadores, porque, enfim, aliás, ser treinador é mais difícil, só lugar para 18, não é? É das profissões mais difíceis do mundo. E a fazerem daquilo vida, que possam chegar a casa e pôr comida na mesa e ter carro e não sei o quê, como todos nós sabemos, é para 10 ou 12, porque ali os 4 últimos, oh meu Deus, e vamos lá ver o Natal e se a guita chega e não chega, por isso é das profissões mais difíceis, mais ambicionadas também, toda a gente é treinador, entre aspas, e por isso os treinadores têm essa insegurança, é certo, mas depende de que treinador é que estamos a falar, porque há treinadores que têm peito para dizer, olha, não está contente, tchau, e que fazem fica-pé com... para isso também. Tem dinheiro e conseguiram um estatuto, leia-se estatuto de resultados, porque eu gosto da crueldade dos resultados. És bom ou mau? Depende dos resultados. Não é por ser mais alto, não é por ser mais bonito ou mais feio. São resultados e a ditadura dos resultados é uma boa ditadura. Talvez seja a única ditadura que eu gosto, porque é uma forma objetiva de avaliar as pessoas. Claro que tem que se estabelecer objetivos para aquela equipa. Não se vai dizer realistas, evidentemente. Não se vai dizer ao Arouca que para o ano é campeão. Se não for campeão, o treinador vai à vida dele. Não. Agora, sério, tem que ficar entre o 6º e o 8º lugar. Pacífico, atingiu esses resultados, está-se bem. Mas, para falar aqui na questão da liderança, que tu falaste bem, porque eu acho que há aqui uma ideia muito, muito errada das lideranças destes treinadores que têm que ser supra-sumos, mas não, que são cheios de fragilidades. São pessoas comuns, não é? E eu tenho aqui uma coisa, posso aqui ler assim, não é ler, são as palavras-chave entre uma liderança inibidora, porque há líderes que nós temos medo deles. Nem todos os líderes são bons. Há líderes que nós temos medo. E aí muitas autoritárias, não é? E ter medo não é ter respeito, são coisas muito distintas. É que há pessoas que são temidas e pensam que são respeitadas, como tu disseste. Ele respeita-me. Respeita não, tem um cagaço que o rapaz até tem medo de ter a bola. Não é tão simples quanto isso. Por isso há lideranças inibidoras que não desenvolvem os atletas, que não lhes permitem o uso pleno das suas faculdades, a sua criatividade, a sua arte, porque o futebol tem muito de ir ao âmago digamos, daquilo que é o mais intrínseco o atrevimento, a desfaçatez. Esses são os melhores jogadores, os gajos que têm uma lata do caraças. Se
tu inibas isso e resumes o futebol ao passo, recepção, chuto, pá, com todo respeito, até eu e tu éramos capazes de fazer aí qualquer coisita, não é? Estás a esvaziar a componente da arte, retiras a alma ao jogo e ao jogador. Que é o que vai fazer a diferença na hora da verdade, não é? Porque correr é como eu dizia, para correr vamos para o atletismo, que também é uma boa modalidade, mas não é preciso estar concertado com os outros. Isso é interessante, que eu ouvi há pouco tempo um podcaster brasileiro a dar como justificação, com alguma piada, o facto de o Brasil não estar a conseguir fazer grandes campanhas nos mundiais, porque falta aquele jogador mais malandro, o jogador que vem da favela e que é apanhado na festa do jogo do bicho, o jogador que teve assim algum tipo de ligação à parte mais marginal, porque ele dizia, é esse jogador que está em campo. Num jogo qualquer daqueles fortes, daqueles pesados, contra a Alemanha, contra isto, contra aquilo, e não sente pressão nenhuma, porque já fez outro tipo de coisas na vida que essas sim pressão teve ele a fugir à polícia claro. Quando foi dentro, não é? E aí vai para cima deles e vai bem, vai tranquilo com isso. E realmente isso mostra muito aqui a ideia de como se forma uma equipa, porque se por um lado tu precisas do tipo mais certinho, que segue as regras do treinador e que não sai muito daquele guião, por outro precisas do tipo que agarra no guião, rasga e escreve a sua história. E é esse casar de diferentes virtudes e realidades que faz às vezes uma equipa disparar para algo melhor. Claro que sim. E tu estabeleceste aí uma boa metáfora entre a vida e o desporto, porque é por isso que muitas vezes o futebol é excepcional, porque é uma metáfora da vida, não é? Porque é o pequeno que ganha o grande, é o malandro. A gente adora, mesmo que marca o golo com a mão. Opa, o golo do Maradona até hoje é um dos maiores, é um dos golos mais vistos, e aquilo foi uma aldrabice. Mas todos nós regozijamos, à exceção da Alemanha, da Inglaterra, perdão. Opa, toda a gente adorou aquela aldrabice. Opa, desde o rico, o pobre, o homem que andou na catequese e fez a comunhão solene, que é contra o gamanço. Mas aquele golo é arte, o gajo que vai lá com a mãozita e marca o golo. Ou seja, é a arte do enganar. Aliás, o que é o futebol? É tentarmos enganar o gajo que está pela frente. Quem enganar melhor é o que tem mais palmas. Por isso, o bom jogador, diz isto muitas vezes em relação aos treinadores, é um bom enganador. Se ele não for um bom enganador, está tramado, é previsível, toda a gente vai perceber o que ele faz. E ele tem é que... Aliás, é por isso que eu digo que os jogadores têm que ser extraordinariamente inteligentes, e muitas vezes há um certo estigma também sobre os jogadores. São genarvos, não são ocultos. Não, são muito inteligentes, porque eles rapidamente têm que chegar a uma solução. Isto para mim é uma definição de inteligência. Chegarmos a uma solução rapidamente, porque não temos uma hora. Se tiver uma hora, posso pegar no livro, vou ao Google, vou conhecer as características do adversário, meto aquilo no chat GPT e sai o algoritmo da felicidade. Não, mas o gajo tem apenas um nanosegundo para ultrapassar aquele boneco. E rematar, ou dar ao lado, ou qualquer coisa. Por isso os gajos são inteligentes, na minha opinião. Muito inteligentes, e tem que ter uma panóplia de soluções muito vasta. Eu às vezes só tenho uma solução para aquilo. Se me trocam umas voltas, eu já não sei como é que é de fazer. Mas ele tem que ter solução para o defesa esquerdo que dá pancada, para o gajo que mete para dentro, para o gajo que mete para fora, para o gajo que não mete para lado nenhum, e tem que ter essa panóplia vasta de soluções. Por isso esta arte da malandrice, eu acho que é isso que ainda vai entusiasmando o futebol que nos... E o futebol de rua, que depois transportado, claro, tem que haver um método, não é? E aí surgem os treinadores grandes líderes, que na minha opinião, em vez de serem implacáveis, eu é que sei, eu é que mando, pouca treta, devem de ser tolerantes, para dar margem. Em vez de tentar encontrar defeitos nos atletas, devem tentar identificar as forças. Tu tens um bom posicionamento em campo, tu rematas forte, não é? Em vez de dividir para reinar, aqueles gajos é que são os maiores, porque vieram da seleção ou porque estão há 10 anos no clube. Em vez de dividir para reinar, devem agregar para triunfar. Juntos somos mais fortes. Por isso, é a pessoa que, em vez de ser conservador, isto sempre foi assim. Não, vamos fazer diferente. Porque o futebol evolui, porque temos que nos adaptar aos adversários, não podemos jogar sempre com o mesmo modelo de jogo, porque corremos o risco de nos tramar. Por isso, em vez de ser arrogante, é humilde. Eu confesso que tenho dúvidas. Eu tive treinadores, e não estou a falar do Braga, que eu conheci, que perguntavam aos jogadores: pessoal, como é que vocês armadilhavam isto para o jogo de segunda, para o jogo de domingo? Mister, está lá à frente, atrás, já aqui tem ali um gajo difícil, é melhor marcá-lo mais em cima, mais à zona. Os jogadores percebem e podem dar inputs e às vezes ver a realidade de outra maneira. Por isso os líderes
fazem grandes equipas, da mesma forma que as grandes equipas fazem grandes líderes, porque há treinadores que às vezes são um êxito brutal. Scolari, êxito no Brasil, chegou ao Chelsea e desapareceu. Mas não era o mesmo treinador, que era campeão do mundo e foi a uma final europeia. Porque a forma de atuar em Inglaterra, com a senhora do Caravaggio, entre outras coisas, não era... Não dá. Pois, não dá. Por isso tem esta ideia de líder, só para fechar a questão de esta ideia de líder, eu sou assim. Quem quiser que se adapte a mim está a falir. É o contrário. Como é que são os meus jogadores? São novos, são velhos, são rápidos, são físicos. Como é que eu me vou adaptar àquela equipa para fazer dela uma equipa vencedora? Invertem-se um bocado os papéis. E o verdadeiro líder é aquele que tem este jogo de cintura, esta capacidade de adaptação. E nós, treinadores portugueses, temos. Olha, tu, ao longo da tua carreira e agora fora do futebol, dás muitas palestras a empresas e olhando até para o teu livro, algumas coisas que eu pude perceber, passas muito a mensagem das pessoas reagirem às adversidades e não se entregarem às lamúrias e aos lamentos, porque disso nada vem, não é? A não ser a autoflagelação. Agora, eu acredito, por norma, que quem consegue passar essa mensagem de forma tão eficaz e com tanto sucesso depois em quem a recebe, tenha, em primeiro lugar, de ter tido essa batalha consigo próprio. E de resolver isso consigo próprio, porque acho que é a forma mais eficaz de tu poderes ajudar alguém é sempre sabendo do que estás a falar pela tua experiência própria, é aquela que vai além naturalmente da tua formação e todo o estudo que tens feito e tudo aquilo que pesquisaste. Tu chegaste a algum ponto na tua vida em que identificaste assim, ok, tenho aqui esta estrada em que eu estou sempre a colocar-lhe obstáculos. E tenho aqui esta, pegando no título do teu livro, em que seja qual for os obstáculos, eu tenho que continuar e tenho que dar ao pedal. Mas houve aí algum momento que tu disseste, não é por aqui, eu tenho que conseguir estabelecer este trilho de outra forma. Boa questão que me deixas aqui a pensar, e as questões que deixam uma pessoa a pensar são sempre boas. É assim, primeiro nesta história, às vezes é casa de ferreiro, espeto de pau. Que é para eu não dar uma de herói, porque isto é tanga. Aqui há tempos, houve um grande atleta, que já foi da seleção, que está a passar por um momento complicado, já há muitos anos, mas eu estou com ele recentemente. E ele disse-me, mas você como é psicólogo, isto para si não é nada, você resolve isto tudo, ansiedade. E olha que não, eu antes de entrar numa palestra, quando vejo 3.000 pessoas numa plateia, eu todo, pensas que eu vou à casa de banho 4 vezes e chego lá só sai uma pinguinha, tu pensas que chego lá, I'm the king of the rock and roll, let's rock. Não, primeiros 5 minutos que não fico gago, mesmo para uma garrafa de água, não sai um caraças, deixa-te isso. Não há isso, não há. Temos pessoas como, claro que por deformação pessoal, profissional, melhor, aprendemos a lidar com certas coisas, ansiedade, eu já sei isto e tal. Às vezes concentração, tenho que estar concentrado e eu estou a olhar para a televisão, estou a ver o Instagram, estou a olhar, já sei que são pistas distrativas, olha, mas é para o que interessa, quer fazer não sei o quê. Por isso, livra-te dessas pistas distrativas. Olha, em vez de estás a trabalhar na sala, vai mas a trabalhar para o escritório, que ao menos lá não tens televisão, ao menos lá não tens outras macacadas quaisquer, e assim só tens mesmo os papéis à tua frente para tu fazer o que é preciso, não é? Por isso também existo. Agora, eu sempre fui pelo caminho das pedras, para dar aqui um toque pessoal, uma vez que a questão que me colocaste vai nesse sentido. Eu sempre fui pelo caminho das pedras. E se calhar até exagerei, nunca fui pelo caminho mais fácil. Fui pelo caminho de começar a amarrar nos livros, até usar óculos, podia vender psicologia da treta. Foi eu que marquei o golo naquela final. Foi o caraça, foi marquei, mas foi essa parte. Não, sabes onde é que eu estou a tocar? Eu não queria tocar, mas estás a ver? Ganhamos aquela competição. Fui eu que ganhei aquela competição. E então, e os outros 11 que estavam lá e que treinam desde pequeninos e os treinadores que são geniais e esta massa associativa e o presidente
que se atravessou e vens tu agora dizer que és o pai da criança. Mas é um parolo de todo tamanho que não tens humildade e tens a mania que és cowboy. Por isso, eu nunca vendi milagres. Eu nunca vendi, pá, fazes assim que isto é certo. Agora, sempre fui pela ciência e há evidências e há técnicas que nos demonstram que se as treinarmos, porque também aqui não há psicologia de basta juntar água. Não, porque nós para aprendermos a controlar a nossa ansiedade, para melhorarmos a nossa motivação, para que a equipa seja mais coesa, isto dá trabalho. É como também dá trabalho ficarmos aqui com o bíceps mais forte. Tu não vais ao ginásio, fazes isto 2 vezes e ficas com 2 batatas, o caraças. Tens que ir lá. Rotina, é constante, é disciplina. Ora, palavras sábias, grande Luís, tu sabes disto, pá. É rotina, é disciplina, é determinação. Amanhã não apetece, mas diz vou na mesma. Fogo, mas eu tive um dia do caraças, estou todo roto. Opá, mas eu quero cumprir aquele programa. Pá, me lembro uma vez tive com um treinador que disse, pá, tu para jogar tens que ter 74 quilos. O gajo tinha pá 81. E o gajo, pá, houve um dia que chegou ao mister e disse, está aqui, 74 quilos. E o gajo foi titular. Ninguém compreendeu porque é que ele era titular, porque ele nunca tinha sido titular. E até os próprios adeptos acharam estranho. Pá, mas se o treinador disse que ele com 74 quilos jogava porque tinha talento para isso e tal, quando viu os 74 na balança, está aqui, porque depois temos de ser consequentes, não podemos dizer umas coisas, estava a brincar contigo, pá. Não, e mostra, está aqui, é focado, chegou aqui a esta meta, isso mostra a força dele, não é? O caminho das pedras é sempre o caminho melhor, é o caminho, vai onde há obstáculos, porque são os obstáculos que te vão permitir crescimento, vais lidando cada vez com mais adversidades e a resiliência é isso. Não importa o número de vezes que caímos, o que realmente interessa é o número de vezes que nos levantamos, e tu ao cair e ao levantar vais aprender, já só se formos burros é que vamos cair pela mesma razão, porque a gente já aprendeu na última. Aliás, isto é um bocado comum dizer-se nas equipas, as grandes equipas nunca perdem. Ou ganham ou aprendem, não é? Porque perdemos aquele jogo, claro que, tu falaste nisso também e bem, as lamúrias e não sei o quê. As lamúrias é desresponsabilização total. Pá, eu lembro uma vez, eu estava com o Abel, e flash interview, e eu estava ao lado do Abel, o Abel só estava à espera dele, à espera da vez dele, estava o outro treinador a falar, para ir prestar as declarações ali do fim do jogo. Eu só estava ali, estava curioso para ouvir um e o outro. E o treinador que antecedeu o Abel estava a dizer, perdemos o jogo porque o terreno estava molhado, muito pesado, uma chuva intensa, a bola não rolava, como é que nós havíamos de ganhar, como é que nós podíamos jogar num terreno em péssimas condições e o caralho. Era este o discurso dele. Discurso este que tu ouves muitas vezes. Ou seja, não era propriamente inédito este discurso, associado a outras coisas, o árbitro. Não fica sol nem o terreno leve quando a outra equipa recebe a bola, não é? Disseste tudo. E eu quando o treinador saiu, porque eu até o conhecia, dos cursos de treinadores, e não só, tenho uma boa relação com ele, é um gajo porreiro, eu disse, mister, diga-me lá uma coisa, e o Braga jogou na parte seca? Foi o que tu disseste, porque isso é obra. Isso nem no curso do EFA Pro 4 se ensina aos jogadores a jogar só pela parte seca quando o terreno está pesado. Isso foi do caralho. É de valor. Olha, o Abel é mesmo craque. O Abel, olha, digo, temos treinador, é homem que sabe disto. Porque a questão é, aqui entra nessa coisa. Se nós responsabilizamos, se a culpa foi do árbitro, então o que é que eu vou treinar na segunda-feira? Vamos pôr um boneco, vamos treinar. Não tenho nada a fazer. Se eu perdi por causa agora, se perdi porque rematei pouco, se perdi porque os meus cantos foram curtos e uma treta, se perdi porque não houve desarmes de bola, isso deve estar quantificado. E a gente mostra à malta, e hoje com o GPS nas costas há muita coisa que se vai buscar, mas outros dados quantitativos. Dizer, meus amigos, perdemos porquê? Num jogo normal, em média, rematamos 12 vezes. Desta vez rematamos 6. Num jogo normal fazemos 15 desarmes, fizemos 4. Falta de intensidade. Por isso, meus amigos, o que é que a gente tem que treinar? Mais remate, mais desarmes, mais cantos e depois, pronto, mais idas à linha de fundo e rematar até e centrar atrasado. Mas isso já são as questões técnico-táticas da coisa, mas que também dá jeito à psicologia percebê-las quando se lida num balneário todos os dias, quando se está num gabinete com os treinadores. Eu lembro que o professor Josualdo, quando fazia as equipas dele no quadro,
a malta dizia, pá, esta equipa está fantástica, dizia o Josualdo. E o Rui Águas, que era de quem fiquei muito amigo, ainda agora olha, vi a final da Taça de Portugal com ele. E o Rui Águas dizia, meu ministro, aquelas caricas, que não são caricas, aquelas rodinhas, mas mister, a equipa tem 12, caralho. E era o Josualdo, caraças, as minhas grandes equipas têm sempre 12. As minhas melhores equipas têm sempre 12. E lá ia ele tirar um boneco, depois era uma discussão qual era o boneco que havia de sair. Aquilo estava perfeito, estava tudo tapado, estavam os extremos, tinha 2 pontas de lança. Mas é estas coisas que também o saber do futebol, equipas que todos participam, é porreiro. Criar tudo em comum, porque isto leva à vitória, claramente. Leva claramente à vitória. Tu falaste aí num ponto, eu recordo-me de ouvir uma entrevista, não há muito tempo, um comentário do Jamie Carragher, o antigo jogador do Liverpool, sobre aquilo que era o trabalho dos treinadores na Premier League, e ele dizia que nunca quis ser treinador, porque gostava de se ver como Klopp no Liverpool, mas não queria ter sido aquele Klopp que andou não sei quantos anos no Mainz. Ou seja, o tal percurso até se chegar ali. E isto vê-se muitas das vezes no futebol e sobretudo no ex-jogador, que foi um grande ex-jogador e que depois chega a treinador e pensa que por si só aquilo vai continuar. Esse percurso de grandeza vai continuar e nem sempre tem a paciência para perder o seu estatuto e ter que estar a construir aquilo tudo de novo. Isso é também algo que tu vais notando no futebol, nomeadamente em alguns dos elementos que chegam a treinadores e querem seguir a carreira de treinadores, que é, imaginam-se lá em cima, na final, a levantar a taça, mas não estão muito dispostos para o caminho todo até essa glória? Assim, não tem alternativa, Luís. Não tem alternativa, porque não há um bypass. A não ser que sejas um Ronaldo que pode dizer eu vou treinar o Sporting, ou vou treinar não sei quem. E mesmo assim pode correr mal. Não é? E não. Teria tudo para correr mal, com todo o respeito. Teria tudo, porque ele ainda estava tão verde, ainda estava com a alma de jogador lá dentro, que se tirar essa camisola, não estou a dizer que o Cristiano não possa dar o melhor treinador do mundo também, atenção. Mas, opá, não é assim. Vamos aqui a uma parte, falámos aqui há pouco, e que de certa forma deixaste isso no ar, a história do mental coach que acha que teve mais influência no jogo do que aquela que realmente teve. Essa é uma parte que eu acredito que a ti te possa fazer alguma confusão, porque isto vê-se agora e é um bocadinho moda, não de agora, já há uns anos, que é um bocadinho a banha da cobra do autodenominado mental coach, que se agarra ali a meia dúzia de citações e acha que aquilo é a chave para a vida, para o sucesso, para a felicidade, e que seguindo ali aqueles 6 pensamentos de contracapa, está tudo feito. E ninguém precisa aqui de estar a dar no duro todos os dias. E houve um caso muito mediático que saiu aí para a ribalta sobre isso, e que tem a ver com o Éder, o nosso grande herói da final do Euro 2016, e com a sua mental coach nessa altura, a Susana Torres, e que depois, como sabemos, até gerou aí uma polémica entre os dois, com algumas trocas de mensagens públicas. Eu, por exemplo, na minha área, independentemente dos defeitos deste ou daquele, a coisa que mais me irrita são os cartilheiros. E acho que posso talvez tentar fazer aqui um pouco esse paralelismo com a tua. Cá o teu trabalho, esse tal caminho das pedras que tu falaste, que vais fazer sempre, e depois de repente aparece um curioso que se forma atalhada, para não dizer aldrabada, tenta ali mostrar que pode fazer o mesmo ou pode fazer melhor do que todos os outros. Que reação é que isso te provoca quando tu vês esse pessoal lá aparecer quase de paraquedas? E atenção, e a mexerem com uma coisa muito importante, a mexerem com a cabeça dos outros, podendo deixar ali danos irreparáveis, não é? É brincar aos feiticeiros com a vida das pessoas. Pá, assim,
eu, quando vou a um médico, eu quero ter a certeza que aquele gajo é médico, porque eu também consigo receitar umas pastilhas. Opá, eu já te vi tossir ao bocado, opá, eu tenho aqui uns strepsils, vais ver, vais ficar com uma voz de roxinol, Luís, e dou-te as pastilhas. Opá, o joelho, levaste uma pancada ontem a jogar a bola. Pá, Voltaren, mas toma o 100, porque tu tens um cabedal do caraças, e já não vais lá que Voltaren de 50, que aquilo é para meninos. Por isso toma um Voltaren. Até é capaz de tu, se fores ao médico, ele disser-te, opá, dizer-te, pá, ponha um anti-inflamatório, esteja mas é 15 dias quietinho, que isto vai ao sítio. Eu até posso dizer a mesma coisa que disse o médico, mas isso não faz de mim médico. Antes, pelo contrário, faz de mim um gajo perigoso, porque aquele medicamento, eu não conhecendo o teu historial clínico, pode provocar uma reação de alergias e não sei o que, arrebentado todo, e podes morrer da cura. Não é? Porque estes profetas, o problema desta gente é que vende milagres. E depois, são aldrabões, a realidade é essa. É pena não haver uma ordem e alguém que certifique esta gente, porque isto devia ser proibido. Da mesma forma que eu não posso abrir um consultório a dizer médico Jorge Sequeira, que os trata sempre bem e à maneira, não era um bom slogan para vender milagres. Eu era expulso como médico, ou até como talhante, porque eu acho que um talhante, eu não consigo abrir aquele bifinho do lombo e aquelas costelinhas mendinhas, como o talhante tem muito que se lhe diga. Pôr uma faca daquelas na mão de um gajo para desossar um bezerro é obra. Eu admiro muito o talhante e eu não quero passar por talhante, porque ia servir mal o meu cliente e aquilo ia ter mais gordura e osso do que febra. Por isso, dito isto, pessoas como muitos que andam por aí, e quando eu digo muitos, estamos a falar de 70%, 80%, que mandam umas larachas, que acabam até por ter algum impacto comunicacional, porque o bom trafulha é um gajo persuasivo, é como o gajo que te quer cravar dinheiro, é capaz de dizer, ei Luís, pá, tu és o maior, eu estou a morrer, meu pá, mas eu preciso de dinheiro para ir ao hospital, porque está lá a minha mãe, amanhã dou-te, e tu fogo, dás 100 euros ao gajo, e depois ficaste sem dinheiro. O bom trafulha é um bom comunicador, muitas vezes é um bom, epá, é um gajo manipulador. E por isso eu acho que muitos deles são os bons trafulhas, porque não têm background nenhum para que possam fazer aquilo que fazem, e depois as pessoas entregam-se, porque estas pessoas, enquanto que eu relativizo, olha, eu acredito que é por aqui, por acolá. Se fizeres isto, há a maior probabilidade de tu conseguires alcançar o que pretendes. Seja autoconfiança, seja diminuir a ansiedade, seja formular objetivos adequadamente, controlar a tua atenção, que andas um bocadinho afim perdido. E eu acho que se fizeres isto, a ciência demonstra, tens estes passos, vamos falando e vamos andando e vamos monitorizando isso. Do que dizer, olha, fazes isto e passas a ser Deus, não é? E depois, e tanto era Deus que quem ficou endeusado foi eu, porque o golo, faz lembrar a história do Bocage, o golo que aquele senhor marcou, não foi ele, fui eu. Enfim, para os nossos ouvintes que conhecem bem Bocage, estão a perceber. Por isso a outra senhora disse que o golo que ele marcou não foi ele, fui eu. Ela marcou golo nenhum, até com aqueles tacões, que era difícil entrar em campo, aquilo ia ficar enterrado na... Eu não tenho, eu quero que a senhora, a malta toda seja feliz. Agora, vejam como é que acabou esta história. Um homem que é um ídolo, que é um herói, que esteve lá à custa dele e do Fernando Santos, porque se fosse pela maior parte dos portugueses ele nunca tinha sido convocado. Não ia, verdade. Não ia. Toda a gente disse, o que é que este gajo está lá a fazer? Eu recordo-me bem, e eu tive com o Ederzito, e fico em ata que o gol do Ederzito não foi meu. De todo. Nada, zero, atenção. Eu estive aqui em minha casa com o Ederzito. Até posso mostrar aqui uma coisa que tem o seu valor histórico, demora 5 segundos. Sim. Tem o seu valor histórico. Desculpem ter abandonado o programa, mas isto é para termos aqui uma cena daquelas. O gajo abandonou o programa, não é, Luís? Já há muito tempo que na televisão ninguém abandona o programa. Jorge Sequeira abandona o programa. Opa, eu tenho aqui... Eu tenho muitas camisolas, mas esta é a camisola do meu herói, do Ederzito. O Ederzito no Braga. Do Ederzito no Braga. E ele escreveu-me isto, que agora não dá para ler, aqui assim. Opa, eu nunca lavei esta camisola, obviamente, não é?
Porque senão sai a assinatura dele. Sai a mensagem. Sai a mensagem, mas ele, pá, isto só para dizer que eu tenho como um menino, pá, educado, amável, culto, não é nenhum, opá, de uma sensibilidade brutal. E ele pôs aqui, um grande abraço para o meu grande amigo Jorge Sequeira, felicidades e não sei o que, não sei o que mais. E eu lembro-me quando ele me deu esta camisola, a próxima vez que o vi, eu tirei esta camisola lá para uma gaveta. Isto é só para não estar a contar a história de herói. Fui eu, não marquei gol nenhum. Ele deu uma camisola e disse, obrigado, Éder. E pus aquilo na gaveta, lá misturada. Quando eu vejo o gajo marcar aquele golo em França, a primeira coisa que fiz foi ir à gaveta, remexer aquilo tudo, para ver se a camisola ainda estava lá, porque podia ter sido dada a alguém. E eu vi que a camisola estava lá, eu ia altamente. Eu vesti a camisola e fui para a Baixa do Porto, como qualquer adepto maluco, beber copos até à medula. Olé! E tu estás a ver a Baixa, também deves ter tido essa sensação em Lisboa, é igual, porque isto do futebol. E eu cheguei à Baixa, aos aliados, só via Cristianos Ronaldo. Toda a gente tem a camisola do Cristiano Ronaldo. Opa, cena do caraças. Eu era o único gajo, eu e um jornalista, o Carlos Matos Rodrigues, o gajo da Sport TV. 5 estrelas, um gajo que eu gosto muito. E eu, opa, no meio daquele maralhau todo, toda a gente queria tirar fotografias comigo. Mas não era comigo, porque eu punha a minha cara e eu dizia, não, vai é das costas, a dizer Éderzinho. E eu, vamos lá, mas eu, não, Éderzinho. E famílias, punham-se todos e eu, Éderzito atrás. E encontrei lá outro Éderzito, que era o Carlos Mato Rodrigues, para esta história do caralho. E que também tinha uma camisola de Éderzito. Olha lá, como é que foi essa cena? Pá, o gajo, meu Deus, deu uma camisola. E eu, altamente, ganhamos esta merda, somos os maiores. O patinho feio que fez o golo mais bonito. O gajo que, pá, aliás, eu sou a favor que se faça uma praça Éderzito em muitos sítios e que metam lá a estátua do homem. Aliás, já disse isso numa Câmara Municipal, mas, enfim, pensaram que eu estava a brigar, não estava, estou a falar sério. Porque também é uma metáfora da vida. É o David e o Golias, é o pequeno que destornou o gigante, é o rapaz que teve aquela vida tão difícil e que alcançou a glória, e que depois vem alguém com a desfaçatez do outro mundo. Vejam bem, o que o Éderzinho teve que aturar ao longo de 7, 8 anos, de alguém, pá, que se andava a vangloriar e que deve a vida que tem a ele, porque se não fosse o rapaz ter tido esta humildade, porque nenhum treinador, nem nenhum jogador que possam ter mental coach, ou que agora se chama assim, ou psicólogos, o que quiserem, não falam nunca nenhum... Nada! Viola ao saco, pouca treta, até bom que não saibam, não é? E aquele rapaz, pá, agradece a uma pessoa que fez um trabalho, acredito que até meritório, mas que depois se apropriou daquela forma, excessiva, e ganhou uma fortuna à custa daquele gol. Se Fernando Santos não tem metido o Éderzito, onde é que estava o milagre? Onde é que estava não sei o quê? Onde é que ela estava? Onde é que ela estava? Se fizermos a contraprova disto tudo, isto é uma lata. Pá, mas o que é triste é que muita gente come isto com uma facilidade de caraças. Por isso, em boa hora, o Éder denunciou a situação, porque se fosse outra pessoa a fazê-lo, o gajo está com dor de cotovelo, o gajo não percebe nada, é um teórico. Quem diz gajo, nem estou a falar de mim. Outra pessoa qualquer, não é? Eu não tenho nada a ver com isto. Por isso, anda aí muito gato por lebre, anda muito coaching do aleluia. Meu irmão, dá a mão, você consegue, tu vai, não sei o quê, tenho que acreditar. E, opa, isso diz a minha vizinha ou a minha mãe, que são pessoas estimáveis, mas é preciso qualquer coisa mais, não é? Toda a nossa... O cérebro, que é 1,3 kg, que está dentro da caixa craniana, é uma máquina tão incrível, que todas as pessoas deviam ter uma. Era justo. Opa, e vem uma pessoa que esteve a aviar numa loja, com todo respeito, porque eu também já trabalhei em lojas, e que de repente se intitula como o rei da sabedoria de como é que estes processos mentais funcionam. Mesmo gajos que estudam décadas e décadas têm dúvidas enormes acerca daquilo que é a esfera mental e como é que é a engenharia e como é que é a física quântica, como é que é o caraças, não é? E vem alguém e de repente sabe tudo e transforma. Epá, isto a mim incomoda-se profundamente,
e ainda por cima, pá, tendo em conta a personalidade que é o Éderzito, que é o Éder, que é gente boa, Sim, tipo 5 estrelas. Sim. E que nos deixou a todos, pá, tão felizes, e ver alguém que vai lá querer usurpar aquilo. Claro que nunca usurpará, porque o Éder é eterno, não é? E há pessoas que passam, simplesmente. Tu achas que, por exemplo, não este caso concretamente do Éder e da Susana Torres, que já se passou também há alguns anos, mas hoje é comum nós vermos, e até quando estamos nas redes sociais a fazer um scroll e lá aparece um especialista em mental coach ou o tipo que é o nutricionista milagroso, isto não será também um pouco aqui a ideia de que a procura por soluções até com uma certa ansiedade e com uma certa rapidez leva ao aparecimento desta falsa oferta? Porque eu acho que é perfeitamente legítimo que as pessoas queiram encontrar o seu equilíbrio emocional para ter sucesso pessoal, sucesso profissional, que queiram estar equilibradas fisicamente, mas também pela velocidade dos dias, vê-se que essa procura é feita de uma forma algo desorientada. E se tu estás à procura de algo desorientado, o primeiro que te aparece à frente a dizer, olha, está aqui, isto aparece, lá está, e tu focavas ali há pouco isso. Por norma, são pessoas com uma boa habilidade comunicacional, que sabem vender bem o seu produto, tornando-se logo depois ali os outros as vítimas perfeitas. Achas que há hoje, para começar, esse tipo de procura desenfreada, esfomeada, pouco racional, e que depois leva a isso tudo, a que apareçam depois esses especialistas, esses gurus, esses falsos mágicos? É assim, eu não quero entrar numa de debater, porque podia dizer que há uns que são os eleitos e os outros são todos maus. Não me cabe a mim fazer isso, porque é assim, há pessoas que muitas vezes não têm um background científico, opá, há pessoas que não andaram no conservatório e são pianistas brutais, não é? E há outros que andaram no conservatório 50 anos e nunca compuseram coisa nenhuma de jeito, não é? Claro, tu vês sim. O Keith Richards falar aí nas tuas violas, opá, eu não sei onde é que ele tirou o curso, mas que o gajo que é um guitarrista do outro mundo, dos melhores que há, e eu se calhar se andasse 20 anos no conservatório a aprender guitarra nunca faria nada que se assemelhasse. Por isso, mas trabalhou muito, tocou todos os dias, a todas as horas, durante muitos anos. Eu dava-te isto, vou dar aqui um exemplo mais rápido. Outra vez apareceu uma miúda, 20 e poucos anos, não está em causa a idade, também está, mas pronto, algumas coisas também está, mas não vamos por aí, em que basicamente dizia, tomas um duche de água fria e apanhas meia hora de sol e não tens depressões. Epá, e se isto fosse assim tão simples, o mundo era do mais feliz que há. A receita é um duche de água fria e meia hora de sol, olha aqui. E acabou. Eu admiro essa rapariga porque ao menos dá uma solução. Primeiro que não é cara. Sim, não é? Sim, um duche de água fria, nem tens que gastar o esquentador. E sol, como Portugal tem muito, a coisa não sai. Agora quando tu dizes assim, isto vão ser precisas 10 sessões e começas a ir à carteira valer, estás a ver? Por isso, olha, eu vou adotar, olha, um banhinho de água fria e solinho na mona e vais ver que ficas fina como um alho. Porque essa, ao fim e ao cabo, até leva aquilo para a paródia. Ou eu espero bem que tenha levado para a paródia, porque alguém, no seu perfeito juízo, não vai comprar esse medicamento para tratar uma depressão. Porque senão está lixado, vai acabar por suicidar, porque vai ver que aquilo não resulta e morre uma vez mais da cura. Mas, é assim, há terreno fértil, porque estes aspectos da nossa mente tornaram-se bastante na ordem do dia. As pessoas têm curiosidade, isso por um lado é bom. É bom que eu tenha curiosidade como é que posso otimizar a minha dimensão mental e se eu conseguir fazer a minha performance, porque é a cabeça que comanda o corpo, é a minha cabeça que vai tomar decisões e as decisões, se eu vou por aqui sou capaz de ter sucesso, vou por ali sou capaz de fazer as neiras. Por isso, otimizarmos o pensamento, a nossa dimensão cognitiva, percebemos os mecanismos que regem o cérebro, a própria fisiologia dessas, é interessante. E as pessoas têm tido muita curiosidade. Eu, por exemplo, eu falo muito de psicologia positiva e eu trabalho muito mais nessa área. As pessoas que muitas vezes me procuram até já estão bem.
por exemplo, alta competição, já são grandes atletas, eles já alcançaram grandes coisas, estão num clube, ganham muita massa, têm um carro de corrida, como eu costumo dizer, e também têm uma mulher de corrida, ou até duas de corrida. As corridas nunca mais acabam, porque ninguém os larga, não é? Há uma corrida para aqui, há uma corrida para ali, depois é que vamos ver a performance no campo, leia-se no relvado. E, por isso, essa gente já está top, não é? Para jogar num clube de primeira liga, é uma coisa boa. Agora, muitas vezes esses atletas, mas como é que eu posso ser melhor ainda? E na vida, para além do desporto, muitas pessoas estão relativamente bem, mas como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso lidar com as minhas angústias, com as minhas adversidades? Isso é fantástico, essa procura. Mas, ao fim e ao cabo, está criado terreno fértil para aparecerem os tais feiticeiros. Faça assim, basta juntar água e ficas bem. E as pessoas, a determinada altura, ficam agarradas àquela muleta. Porque atrás de uma mesinha vem outra, e depois vem outra. E como nenhuma delas funciona, na maior parte dos casos, temos que ser realistas, porque aquilo não está validado, não é científico, não, é quase como uma pastilha. Existe um certo efeito de placebo, como existe nos medicamentos. Se tu, que és médico, me disseres, Jorge, tomas esta pastilha e a tiro queda. Eu tomo a pastilha, também vai passar a dor de cabeça. Mas já não vai resolver sempre a questão do fígado, a questão, se eu tiver a ver mal, não tomo uma pastilha e vais começar a ver bem, tenho mesmo que usar uns óculos, ou seja, por isso essa gente vai tornar muitas das vezes as pessoas dependentes. Faça o curso de coaching de nível 1, nível 2, nível 3, depois dá-se-lhe um nome em inglês, International Coach by Johnny Guitar Walking Around Together in Electric Rings Tomorrow, que é assim uma coisa que é porra nenhuma, não é? Mas quanto mais embrulhado melhor, estás a ver? Porque não é straight, não é direto ao assunto. E as pessoas ficam algo dependentoides desta gente, que é isso que eu assisto muito. E fazem daquilo quase uma religião a determinada altura. Eu não tenho nada contra as religiões, tenho contra o fanatismo da religião. Essas pessoas que foram ao coach, passados 2 ou 3 meses, são eles coaches. Pois são, exato, que aquilo é um curso muito intensivo, não é? Não, é rápido, é intenso. Já te começam a interpretar, tu até só estás a beber um copo na boa com os teus amigos e eles estão a dizer, vê-se que tu és um rapaz inquieto. Não, eu só estou bêbado e estou com alguma dificuldade em equilibrar-me. Eu nunca é aquele amigo que ninguém quer ter, não é? Ninguém quer sair com um amigo desses depois. Exato, mas o gajo arranja-te um problema, porque tu devias fazer meditação. E tu também devias acordar cedo e ouvir os passarinhos. Eu não quero ouvir passarinho nenhum. Eu quero dormir. Eu quando ouço os passarinhos passo-me da cabeça. Eu quero dormir. Já tenho o gajo da obra de Simão que dá... Coisas reais, não é? Por isso, esta gente depois criam ali uma elipse de pescadinha de rabo na boca, em que tudo é problemático, em que tudo é suscetível de ser otimizado. Não se encara a realidade humana como falível, suscetível de ser otimizada em algumas dimensões, mas sem vermos nisto, digamos, uma panaceia que vai nos tornar, porque depois é velha história, fazes isto e ficas milionário, fazes aquilo e as pessoas vão se apaixonar por ti, fazes isto e a tua carreira vai ser ascensional até... Isto é bullshit, não é? E as pessoas deviam aprender... Pois o buraco fica mais fundo, não é? Porque eles vão atrás de todas essas tretas e passado um mês estão na mesma, passado um ano estão na mesma, passado 2 anos estão na mesma. E até com sentimentos de culpa piores, isto para acabar por onde começamos, porque dizem, mas então isto funciona com todos, porque foi isso que me venderam, mas comigo não, por isso eu devo ser mesmo uma desgraça. E eu que até era um gajo porreiro quando comecei a fazer aquele curso de coaching. Estás a ver? Era um gajo normal, tinha aqui as minhas incertezas, as minhas inseguranças que fazem parte da vida, não é? E saí de lá com a cabeça feita num caco, pá. É muito mau, porque isto devia ser regulado, não devia ser permitido, tão simples quanto isso, porque todas as profissões, e principalmente aquelas que tocam, enfim, naquilo que é o equilíbrio mental, emocional, afetivo, psíquico, pá, tem que se ter cuidado, não se pode, eu não entrego o meu carro a um gajo de uma pastelaria, entrega a um mecânico, caralho. O gajo tem que saber mexer naquele motor. O gajo da pastelaria uma vez, está bem, o gajo não vai pôr
açúcar e canela, como o gajo das farturas, né? E para cima do motor para ver se aquilo fica melhor. Opa, mas pronto, dá-me assim uma urticária do caraças, mas estas coisas, claro que dá. Olha, há aí um novo desafio, com certeza que tu deves lidar muito com isso naquilo que é a tua parte das palestras em âmbito profissional, em âmbito de empresas, que tem a ver com esta parte crescente da inteligência artificial em diferentes áreas, em diferentes indústrias. E assim que ela começou a aparecer, tu tiveste logo algumas vozes catastróficas, no sentido de dizer o mundo vai ser comandado por máquinas e nós ou vamos ser escravos das máquinas ou vamos ficar completamente obsoletos e as profissões vão acabar e vamos todos morrer e por aí fora. É que aparecem sempre estas visões algo assustadoras. Agora, por outro lado, existirão aqui uma série de novos desafios, parece nesta altura, que serão distintos de outras fases em que entrou a tecnologia e em que entrou a maquinaria, porque aqui acabas por ter um cérebro que vai evoluindo. Como é que tu vês isto ao nível das empresas com as quais vais falando? Achas que há, por um lado, um receio da forma como isto se desenvolve, ou por outro lado há a motivação por esta ajuda e o interesse em se poderem relacionar da melhor forma com esta nova ferramenta? Esperemos nós que se fique por isso e que se fique por uma ferramenta e não mais do que isso, naturalmente. Pois, está na ordem do dia, pá, perspicaz esse teu enquadramento. Enfim, e aqui há tempos participei num fórum com estas coisas digitais, uma coisa internacional, foi lá fora. E há alguém que dizia, em bom rigor, a inteligência artificial não me aflige. A inteligência artificial não me aflige. Uma máquina de calculadora é inteligência artificial muito rudimentar. Se não fosse aquela máquina de calculadora, eu não conseguia fazer aquela conta com aqueles algarismos. Ainda bem que existe a calculadora, porque eu de repente digo-te 4.000 bilhões vezes 322 a dividir por 5, pá! E tu dizes, fogo, 5 estrelas. Olha, se eu tivesse que fazer isso com a Mona, andava 50 anos e nunca chegava ao resultado, não é? Estava morto. Por isso, como diria alguém, e muito bem, em bom rigor, a inteligência artificial não me aflige. O que realmente me preocupa é a estupidez natural. Não é a inteligência artificial, mas é a estupidez natural. É nós, que ainda somos, este quilo e 300 gramas que há pouco falei, é a máquina mais poderosa que existe. Foi esta que concebeu todas as outras. É esta que consegue alcançar, que vai à Lua, que faz tudo. É esta, não é? Nós temos é que melhorar, porque nós temos o hardware, cérebro, temos o hardware, máquinas, não é? Temos o software, que é o nosso pensamento. Eu costumo dizer às vezes quando estou a trabalhar com empresas da IT, digo, temos o hardware e temos o software, mas o futuro estará claramente associado ao underwear. O underwear é aquilo que está dentro, é aquilo que está dentro, que é a nossa forma de pensar peculiar. Tu és completamente diferente de mim. E até temos muitas semelhanças, somos portugueses, e, pá, gostamos de futebol, se a gente for a ver, há aqui muitas semelhanças, mas, como diria alguém, nascemos diferentes, nunca morras como fotocópia. E as máquinas têm uma certa tendência a uniformizar-nos. Temos todos de fazer tudo pelaquela fórmula, e aí a nossa diferenciação, leia-se talento, leia-se personalidade, leia-se forma peculiar de ver a vida, criatividade, inovação, vão todas para o caraças. Ou seja, o fator humano começa a diminuir a sua importância no algoritmo. E agora, o que é certo? O que é certo é que a máquina falha menos vezes do que nós. Falha. Por exemplo, questões jurídicas. Não me choca que daqui a... Não vou pôr datas nisto, porque sempre que a gente põe daqui a 20 anos, é daqui a 2. Está com speed do caraças. Se tu pegares nos processos todos, que são 50.000 páginas, e meteres aquilo dentro de um computador, ele lê aquele processo jurídico com 50.000 testemunhas, com não sei quantos, com armas, com tudo que possas imaginar, os super processos, e o computador processa aquilo tudo e diz, sentença, 5 anos, 3 dias, é provável que aquele computador esteja mais certo que a pessoa. Porque ele vai ter uma análise muito fria.
E a pessoa é capaz de dizer, não, mas esse gajo não pode ir preso porque ele é filho do presidente. Por isso tu enganaste. Ok, então eu tenho que pôr no algoritmo e o gajo é filho do presidente. Ok, aprendes, chat GPT. Eu tenho que aprender essa outra parte. Claro, é uma variável, não é? Eu estou aqui a ironizar um pouco, ou muito. Nós, humanos, ainda vamos querer ter o controle sobre as coisas, para fazer os nossos truques. Porque senão a margem do truque fica diminuída. E para um país como o nosso, que tem muitos truques, corremos o risco de desaparecer se entregássemos isto a uma máquina. Onde é que estava a nossa particularidade? Se não podia ser feito tão friamente, não é? Não pode. Porquê? Porque a inteligência artificial vai-nos resolver muitos problemas. Pá, mesmo medicina. Tu dizes quais são os teus 10 sintomas e que idade tens, onde nasceste, o que comes, qual é o teu DNA. E aquela máquina vai-te dizer que tu tens diabetes, não sei quantos, que tens a probabilidade de viver até aos 70 anos. E isto é verdade. Nenhum médico te consegue dizer aquilo. Porque o médico não tem a capacidade de processar estas 50 mil variáveis do algoritmo. E o computador consegue. Agora, isto para mim é fascinante. E é fascinante porquê? Porque vai libertar o homem para funções estritamente humanas. Acho eu. Para a parte mais criativa, não é? Claro que sim. Vamos poder extrair, digamos, das máquinas muito trabalho sem ter que lhes pagar muito, enquanto que às pessoas, e bem, temos que lhe pagar salários justos, equilibrados, remunerá-las pelo input que dão. Por isso, eu quero ver as coisas de forma positiva. Que isto vai libertar as pessoas para sermos uma melhor sociedade. Decisões mais justas, seja jurídicas, seja no mundo da educação. Pegas nos testes, aquilo faz uma leitura ótica. Eu tenho consciência como professor, muitas das vezes não dei a melhor nota porque me confundi um bocado com o teste anterior, depois li o seguinte que me pareceu muito melhor e depois comparei não sei o quê, mas não comparei o primeiro com o sétimo e que se calhar tinha dado uma nota melhor se aquilo fosse uma leitura ótica. Quais são os critérios? Estava feito. E o que é que isso me ia fazer? Ia-me poupar a pior coisa do mundo, que é eu estar 2 dias a corrigir testes que são todos iguais ou muito idênticos. É uma seca, pá. Então não é porreiro meter aquilo numa maquina e tecer as notas? Espetáculo! Liberta-me se eu quiser continuar a ser professor para ler uns livrinhos porreiros, para ver o que é que aquele autor disse, para ver qual é a melhor terapia para não sei o quê, e debater aquilo com outros colegas, em vez de estar a corrigir uns testes que são uma seca. Não é? Naquilo que é igual pode dar um bom resultado, mas, por exemplo, depois há algum campo, noutras áreas, que tem a ver com a parte da interpretação. E aí, estar a confiar esse processo numa máquina que vê aquilo chapa 5, já pode ser um terreno um bocadinho mais pantanoso, não? Claro que sim, mas a máquina aprende. É o problema para os humanos desta máquina. E ainda por cima aprendem depressa. Às vezes aprende muito rápido. Sim. Enquanto que eu não aprendo tão depressa, por várias razões, estou cansado, porque também já não me interesso, porque tenho outras prioridades, se calhar não fixei aquilo, a minha memória não é tão capaz como a memória de um computador, não é? Olha o que tu tens aí no teu PC, não é? Não conseguiste ter isso na cabeça nunca. Por isso, a máquina aprende, e aprende a errar menos do que nós. Eu vislumbro, claro que depois aqui a máquina aprende a humanizar-se? Eu acho que sim, pá. Isto é uma boa pergunta e é uma fronteira do caraças. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, até há um filme sobre isso, aqueles gajos que jogam póquer, que jogam nos casinos em Las Vegas, conseguem contar as cartas. Os gajos contam as cartas. Sim. E o que é que agora tem? E esses gajos são altamente habilidosos e os gajos levam a bancarrota o casino e eles ficam com a massa toda. É proibido contar cartas, mas como é que eu sei que tu contas cartas? Pode dizer que tiveste sorte, sacaste a carta e deu-te o jackpot, deu-te o 21 e está-se bem. Mas agora ele já tem máquinas que conseguem detectar as tuas expressões faciais, todas, quase como a biométrica,
e conseguem olhos, perceber. Os lábios estão a contar. Conseguem-te perceber tudo e clique. Este gajo foi apanhado como coisa. Rua, não pode jogar. Nunca um humano, por muita eu consigo olhar para a tua cara e dizer, opá, Luís, tu estás praticamente, estás eufórico, meu. Deve-te ter acontecido uma do caraças, meu. Deves ter recebido uma notícia 5 estrelas que vais para as Maldivas aí curtir para o Mundial. Eu consigo ver na tua cara que tu estás com os olhos arregalados, felizes, sorridente. Mas esta máquina ainda consegue ir mais longe, porque tem, se a tua sobrancelha subiu, se o teu sorriso vai até aqui, se a tua pálpebra desceu, se tu puseste assim a mão, tem 50 mil coisas que o meu olho, por muito clínico que seja, não consegue alcançar tanto. E o teu olho está a olhar para uma pessoa e a máquina pode ver as 50, 100, 200 que estão lá dentro, não é? Exato, e tem um nível, e conhece o teu histórico, porque fixou as tuas imagens de todas as outras circunstâncias e consegue ter uma situação. Por isso, faz um comparativo imediatamente. Faz um comparativo, por isso essa tua questão, algo Twilight Zone, e que eu nunca tinha pensado nela, leva-me a acreditar que as máquinas vão ficar humanas. Tanto é que já há muitos humanos que são máquinas, olhem para o Ronaldo. É verdade, muitos humanos que são verdadeiras máquinas. Aliás, é um elogio agora, não é para aquele gajo é uma máquina, mas isto é mais a questão. Sempre foi, é verdade, sempre foi um elogio. Agora vai ser ao contrário, vai ser virar-nos para o robô. Aquela máquina é um humano. Falavas há pouco de um país de truques, como é o nosso, e que também teríamos sempre de ensinar esses truques à máquina, quase para não desaparecermos. Foi contra esses truques que certo dia tu decidiste candidatar-te a Presidente da República? Foi um bocado, porque foi uma certa dose de alguma loucura, mas isto é como no futebol, às vezes temos que ir para cima do adversário e perdemos o jogo, como eu perdi, veio uma cabazada pública e notória, aliás começamos a falar... Foi em 2016? Foi em 2016, a primeira eleição em que foi eleito o nosso professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu estava a fazer um programa de televisão com o Júlio Magalhães e estava a bater nos políticos todos, e depois havia ali uma cena que havia ali um certo tabu do professor Marcelo se iria se candidatar ou não, porque ele deixou aquilo um bocadinho até mais tarde. E eu disse, há que se candidatar, há que sair do armário, e as pessoas que têm ideias e que acham que, como é o caso dele, seguramente uma pessoa enorme, capaz, o que é preciso é ter mais de 35 anos, olha lá que eram os critérios para ser presidente, e vira-se o Júlio para mim. Então o Jorge também podia ser candidato. E eu viro-me para a câmara a dizer, mas então, caros portugueses, gostaria de anunciar aqui a minha candidatura à presidência da República. Mas aquilo foi uma grande tanga. Mas depois eu comecei isto até tem muito psicológico. E o Júlio, em cada programa que fazia, que aquilo era semanal, então Jorge, eu tenho um apoio enorme, Passos Ferreira é meu, eu entrei em Passos Ferreira e era toda a gente, Sequeira vai em frente, tens aqui a toda a gente, eu não conseguia andar de carro, e só tangas. Fui a Lisboa também, e o que é certo é que muita gente começou a mandar para o canal, mas o homem é candidato ou não é? E aquilo chegou a uma altura que eu tinha que dizer sim ou não, e eu disse, eu acho que vou mesmo tirar, porque eu estava a dizer coisas que acho que faziam sentido. E claro que pouca gente achou que faziam sentido. Tanto é que há uma história curiosa, eu com o presidente do Foco do Porto, por causa da minha humilhante derrota, o presidente Pinto da Costa, eu encontro muitas vezes no futebol, tenho o privilégio de ir para alguns sítios onde ele está também, e vice-versa, e é uma pessoa que eu gosto, não sou portista nem para lá caminho, nem tenho aquelas tretas, o Norte é que é bom, o Sudeste não vou nessas conversas, e eu acho que isto é tudo Norte, é um país tão pequeno, ou é tudo Sul, também pode ser assim, é pequenino. E então, eu aqui há tempos encontrei o presidente do Foco Porto e disse, pôs assim a mão no ombro, ilustre presidente. E ele, você é que devia ter sido presidente. Eu devia ter falado consigo para ver como é que se ganha em eleições. Você ganhou para aí umas 50, caralho. Você tinha-me dito, olha, não tinha feito mal. Não tinha o melhor professor. E eu ponho-lhe assim a mão no ombro e disse, presidente, mas olha ali para aquela bancada, em frente à tribuna presidencial, olha ali para aquela bancada central do Porto. Tem ali umas 15 mil pessoas. Imagine,
que todas votaram em mim. Não foi assim tão mal. Eu tive perto de 15 mil votos. Imagino que todas votaram em mim. Não foi assim tão mal, Presidente. E ele, vê-se que você não percebe nada disto. Você devia dizer, imagine o estádio do Moreirense completamente cheio e todos votaram em mim. E ainda estão outros tantos lá fora a fazer fila para votar em mim. Eu disse, bem visto, Presidente, é tudo uma questão de perspectiva, não é? Estádios cheios. Por isso, votaram em mim 15 mil pessoas, mas eram esses truques para te dizer. A política está descredibilizada. Ainda agora vou aqui um estudo que as televisões publicaram, e bem, de que ninguém confia no poder político. Confiamos mais no homem do talho, confiamos mais no médico, e bem, confiamos no professor, confiamos nos jornalistas, que muitas vezes são eles que detectam casos terríveis que acontecem e depois a justiça vai atrás. Nos políticos não confiamos. Somos nós que somos totós? Não. Temos razões para... Não é? Temos razões para. Eu na minha candidatura tinha como slogan Portugal somos nós. Não são esses homens que definem um país. O Portugal és tu que trabalhas, olha, são meia-noite menos um quarto e estás aqui a dar ao pedal, e eu também, e contente. Portugal somos nós, é o homem que passou ali há bocado a apanhar o lixo. Esse homem é sério, porque eu quando saio a casa, saio da porta fora, aquilo está limpinho, houve aqui uma rebaldaria do caraças ontem, a festa da cerveja, e está limpinho. Aquele professor que dá aulas ao puto, o gajo é impecável, tem uma sensibilidade do caraças, e Portugal somos nós, são estas pessoas, mas que eu acho que se Portugal é lixo e foi lixo, e é esta uma designação política daquilo que nós fomos na altura, não é graça, não é por causa, nós não somos menos competentes que os outros, não somos menos inteligentes que os alemães, temos sido pior governados, é o que parece. E tanto é que nós vemos que há casos absolutamente aberrantes. Vou-te contar aqui uma história que se calhar até pode ser fixe para rematar esta questão política, que é gira. Está na ordem do dia a questão da TAP, que nos suga o dinheiro todo, que há comissões de inquérito parlamentar e que andam todos a empurrar uns para os outros. O que é certo é que isto já nos levou milhões e milhões e milhões, que andamos todos a trabalhar para esta história, e aquilo é um saco sem fundo. E uma vez, isto é anedótico, mas é giro, uma vez a TAP queria fazer um slogan publicitário para catapultar a imagem da TAP, fazer um rebranding, como agora se diz assim, bonito, e então chegaram à conclusão que a frase ideal, depois de gastarem muitos milhões com uma empresa de marketing e de publicidade, a frase ideal era: a TAP não anda, voa. Espetáculo. Ficou essa a frase. Houve ali uns filhos do administrador da TAP e não sei o quê, que tinham uma empresa de publicidade, ficaram com a massa toda, e depois sobrou pouco dinheiro para encontrar um homem que fizesse a voz desta frase, o jingle que apareceria na rádio, a dizer: sim. A TAP não anda, voa. Tinha que ser uma coisa como pinta. Só porque já não havia guita e selecionaram um pacóbio qualquer, um gajo do Norte, não é que a malta do Norte não são pacóbios, mas pronto, foi um homem do Norte. E disseram: amigo, venha aqui ler isto, que isto é para uma frase da TAP, e você deve ter jeito para isto, que eu vi que você fala assim grosso e tal, que é o que é preciso. Por isso, você vai ler isto. E ele: está bem, e quanto é que me dão? Dá-me aí 50 euros, também não havia dinheiro para mais, já tinha sido dinheiro todo torrado na TAP. Leia lá isso que a gente está a gravar. E o homem olha para aquela frase e diz que a frase dizia: a TAP não anda, voa. Ele leu: a TAP não anda, voa. Nós trocamos os V's pelos V's. Estás a ver? A TAP não anda, voa. Eu acho que isto é uma metáfora da educação não anda, voa. Não é que voa. E tantas outras coisas. A educação não anda, voa, pá. A justiça não anda, voa. E isto não é LMX, porque por isso é que eu me candidatei. Chega de passarmos a vida a dizer mal das coisas. Temos é que fazer alguma coisa por elas. O que eu tentei fazer é que um simples cidadão, sem recursos, sem partido, sem eira nem beira, e só com a força pouca da sua voz e das solas dos seus sapatos, podia pôr a sua careta num boletim. Não era a melhor careta. Eu sei que neste país haveria pessoas da sociedade civil altamente competentes e capazes, mas essas pessoas também o que é que fazem? Passam a vida a dizer mal do poder político e nenhuma te chega à frente. Porque é muito fácil estar sentado no sofá a dizer que todos são...
É o mais fácil. Porque eu agora até já estou numa fase, tenho pena dos políticos. Porque quem é que quer ir para um lugar daqueles para ganhar o que ganha, levar porrada dia e noite, ser enxovalhado? Só vão lá ter os piores. Ou se não aqueles que têm a ambição que mais tarde Fazer vão outras para coisas. administrador da EDP ou da Galp, agora levam na cabeça durante 4 ou 5 anos e depois... Mas isso já é também um pensamento promíscuo e habilidoso e os tais truques que tu falaste. Por isso, o que nós temos é que ter uma cidadania, e era isso que a candidatura encerrava. Pá, levanta-te e anda, não é? Dar ao pedal, Dar ao não é? pedal, Deixa-te de exatamente. desculpas, acredita, resiliência, um espírito mais positivo e essas coisas. Mas pronto, foi por causa dos truques, tens razão. Há muitos truques, há muitas cartas marcadas. E é Portugal, mas olha, até também por um Portugal melhor e com menos truques, que convém todos darmos ao pedal, a lutar por ele, seguir para a frente. Jorge, foi um gosto enorme ter-te aqui no Ontem Já Era Tarde para esta grande conversa. E a força em todo este teu caminho, porque acabas com toda a tua naturalidade, com essa energia e com esse bom espírito, por seres brutalmente inspirador para aqueles que contigo podem conviver. Obrigado, campeão. Foi um gosto estar contigo e adorei esta conversa e um abraço no coração, que a vida continua a correr bem e a espalhar classe e boa onda por esse jornalismo fora, também em termos pessoais, que a vida te sorria. Mereces o melhor. Pá. Fiquem bem. Obrigado, Jorge.